Então, vamos começar contando um pouquinho a história dessa cirurgia de emergência que o Lula foi submetido essa madrugada. O que estava acontecendo? O que o Lula estava fazendo no momento em que ele sentiu que a dor de cabeça estava ficando insuportável, estava sentindo sonolência, cansaço e resolveu ir para o hospital? Era uma coisa muito tranquila, muito tranquila. Ele estava conversando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para tentar resolver o imbróglio das emendas, né? Como é que ele convence o Congresso de que vote o pacote sem ter muito como pagar todas as emendas, né? Exatamente, tinha que acomodar os três poderes, né? Porque tinha que acomodar o que o Supremo tinha decidido, né? Aquele voto do ministro Dino, que tinha proibido, de certa maneira, você. Ele falou, libero as emendas desde que, né? E os desde que não estavam sendo cumpridos pelo Congresso. E isso gerou uma reação, uma ameaça, né? Uma chantagem, para usar a palavra mais correta, do Congresso em relação ao governo federal. Falou, ó, se não pagar as emendas, não vai ter pacote de corte de gastos aprovado esse ano, né? Tava na UTI o pacote de gastos e eu achei assim extremamente simbólico, se não foi psicossomática, a dor de cabeça do Lula chegar ao ponto, né, de ter que ir para o hospital, né? Claro que tinha uma razão real médica para que isso acontecesse, que era esse coágulo que se formou entre o crânio e uma parte das membranas que envolvem o cérebro, mas é muito simbólico, né, Thales? E mesmo ele devia ficar em dúvida, vem cá, essa dor de cabeça é algo orgânico ou eu estou assim por causa desses caras? Exato, né? Bom, fato é que o presidente foi, e isso foi ótimo, né? Que ele resolveu ir rapidamente para o Hospital Sírio-Libanês, na unidade Sírio-Libanês que tem aí em Brasília, e lá foi feito um exame, um primeiro exame de imagem que apontou a possibilidade de ter havido uma segunda hemorragia dentro do crânio do presidente, do crânio, né? É o osso que protege o nosso cérebro. E parecido com o que tinha acontecido quando ele sofreu aquela queda no banheiro no Palácio da Alvorada, algumas semanas atrás. Na verdade, Yeah. é, ele teve sorte, sorte não, ele teve acompanhamento o tempo inteiro da situação do crânio dele, do hematoma que ele tinha tido. Uhum. Então, esse acompanhamento permitiu comparar o hematoma Isso, que cresceu, né? exato, Quando cresceu o hematoma, que o exame mostrou que cresceu, então é porque teve uma nova hemorragia. exatamente. E daí fizeram um segundo exame de imagem que comprovou que de fato tinha crescido o hematoma, ou portanto era sinal de que tinha uma nova hemorragia dentro do crânio. E aí a equipe médica decidiu levar o presidente para a sede, digamos assim, do Sírio-Libanês, que é aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo foi feita uma cirurgia que consiste basicamente em fazer uma perfuração com uma broca no crânio, às vezes mais de uma, para o quê? Para drenar o sangue que estava pressionando o cérebro, né? A hemorragia vai fazendo aumentar essa, esse coágulo que se forma entre a parede do crânio e as membranas que protegem o cérebro, para drenar e diminuir a pressão. Ou seja, não teve nenhum dano ao tecido cerebral nessa segunda hemorragia, porque ela ficou contida. A meninge, né? Na verdade, são três camadas de membranas que envolvem o cérebro. A mais dura, a principal, a primeira, que dá mais proteção mecânica, é praticamente colada na parede do crânio. Aí você tem uma membrana intermediária e uma terceira membrana que envolve, está praticamente colada no tecido cerebral, né? Na massa cinzenta e na massa branca ali do cérebro. O coágulo se formou entre a membrana externa, dura mater, e a membrana intermediária. Então não teve contato
e ficou encapsulado, né, dentro dessa membrana. Não teve contato com a massa encefálica, o que é sempre bom. O segundo fato é que quando eles fizeram, eles conseguiram drenar praticamente tudo. E a hipótese diagnóstica deles, eles não têm como ter certeza, mas todos os médicos que deram a entrevista tiveram o mesmo diagnóstico, foi de que no processo de cicatrização do primeiro coágulo, que se formou quando ele sofreu a queda lá no banheiro, semanas atrás, no processo de cicatrização, esticou um pouquinho as veinhas que ligam essas membranas ao crânio, e aí deu uma nova hemorragia, que foi que provocou esse segundo coágulo. Então, assim, o lugar onde se formou o coágulo também, né? O médico fez até um gesto que eu estou repetindo aqui, que foi na parte de cima e lateral da cabeça, entre a fronte e a lateral da cabeça. De todos os lugares onde poderia dar um coágulo, esse é um dos menos piores, porque justamente está protegido, não tá, e está longe do corpo, do cérebro, a parte que se conecta com a medula, etc. Então, é um lugar menos arriscado para você ter um coágulo. Aí você drena, esse dreno fica lá mais uns dias, né? Os médicos falaram que o dreno ainda está na cabeça do presidente, drenando os líquidos que eventualmente se formem ou que tenham ficado. Tira esse dreno, fecha e ele sai da UTI e daqui a alguns dias, né? Se não tiver nenhuma intercorrência, ou seja, se não tiver infecção, se não tiver algum outro problema, deve voltar a Brasília e o prognóstico é muito bom, no sentido de que não tem nenhuma sequela cognitiva, não tem nenhuma sequela de saúde para o Lula. Mas deve ter sequela política, né, Thales? Pois é, porque é, é duro falar isso, mas é a verdade. Começa a ter dentro do PT uma certa dúvida com relação ao Alckmin. Espera aí, o Alckmin, tudo bem, virou um amigo nosso, é um cara do bem, tal, mas ele sempre foi um tucano de carteirinha. É, imagina, tomou-se o PT, muita gente no PT ficou assustada. Imagina se o Alckmin vira presidente da República. Eu acho que Vai ser até, complicado. já que essa hipótese se tornou mais remota depois de todas as explicações do médicos, e eu devo dizer, eu fui checar o que foi dito nas coletivas com outros médicos para ver se não tinha escapado, né? Às vezes escapa alguma pergunta ou alguma resposta, né? E de fato, todos confirmaram que o que foi dito na entrevista coletiva foi literalmente o que aconteceu e não ficou absolutamente nada de fora. Então, assim, o prognóstico médico é bom. Agora, por que que acontece isso com mais frequência com pessoas de idade, né? O nosso cérebro, principalmente dos homens, ele diminui de volume, de tamanho, entre 0,5% ao ano após os 40 anos. Como o Lula tem 79 anos, o cérebro dele, se ele tiver na média dos homens do mundo, deve estar entre 10 e 12% menor do que já foi, por exemplo, quando ele se elegeu deputado constituinte lá em 1986, né? Porque se passaram 40 anos, você perde aí mais ou menos essa média de 0,5% a 1%, tal. Os estudos científicos mostram que em 40 anos o cérebro pode diminuir, né, ficar encolher em 10 a 12%. Qual que é a consequência disso? Cognitivamente, isso é menos importante do que a questão física, né? Você sobra mais espaço dentro do crânio. E quando sobra mais espaço e a pessoa sofre uma queda, como foi o caso do Lula, tem mais espaço para o cérebro se movimentar dentro da caixa craniana e se chocar, né? Se você bate a cabeça atrás, como ele bateu, o cérebro se projeta para frente dentro da caixa craniana e se choca, né, com a parte da frente. Por isso que o coágulo foi formado aqui, né, e não lá atrás, o E que é meio até que melhor. estica as veiazinhas dentro dessas membranas. Exato, e rompe.
E Exato. rompe exatamente. Então, você Risco tem de o trauma do hemorragia. choque e você tem as veias. Eu tive um familiar que passou exatamente pela mesma situação e fez o mesmo procedimento, e, enfim, não é uma coisa, não vou dizer corriqueira, mas é uma coisa que não é uma cirurgia de alta complexidade, né? Porque o próprio organismo trata de fechar essa hemorragia e vai absorvendo o sangue que resta. Quando você faz a cirurgia, você esgota aquele sangue mais rapidamente. Pode acontecer de novo? Pode. Mas é improvável, como disse o Calil, né? Não é nada, não é uma coisa que vai ser recorrente. Mas fica aquele susto Aconteceu assim, uma vez, né? peraí, fica aquele Talvez, né? susto. Diminuindo as interações. Oh, Como é perdão. que é? Fica aquele susto, né? Peraí, o Lula está mais velho, né? Ele vai ser reeleito com mais idade. Isso. Como é que é isso? Aí, e como é que vão ser as alianças no caso de uma reeleição? Vale a pena correr o risco de tentar a reeleição com mais idade, com mais risco de novas hemorragias? Tudo isso, né? Volta o fantasma da idade, né? Volta a questão, a discussão sucessória, volta à mesa. Até para o próprio Lula, porque é mais do que simbólico o fato dessa coisa ter sido deflagrada no momento que ele estava discutindo com o Arthur Lira emendas parlamentares, né? É só dor de cabeça mesmo, né? Simbólicas e reais, né? É, Então, é, somáticas, né? é o que eu Então, te de disse fato, antes. Ele deve estar pensando assim: caramba, essa dor de cabeça aqui é por causa de exato. alguma coisa orgânica ou é por causa desses Não, caras, porque né? daí você sara da parte né, somática, física, mas a outra não vai embora, né? E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Então, Thales, já tem várias manifestações aqui do nosso público, eu vou lê-las e depois a gente dá a nossa síntese, pode ser? Boa. Então, o Danilo Sotero Rogério diz o seguinte: precisa ser aprovada uma PEC pelo fim do direito às férias dos jornalistas de qualidade. Análise ó, entrando de férias juntos. Pô, obrigado, hein, É, Danilo? Valeu. eu acho que devia ser proibido. Devia ser Tá proibido. certo. Tá errado, na verdade. E- ele, o Danilo diz que foi mais fácil e deu resultado melhor do que negociar com o Centrão se referindo à cirurgia do Lula, né? A Marisa Laterza diz que Lula é guerreiro, vai sair dessa numa boa e diz que já está com saudades da gente e muito obrigado, Marisa, pela compreensão. Deseja boas férias. Muito obrigado. E a Bárbara Rezende Magalhães dá uma boa resposta aqui. Diz que a cirurgia vai dar fim à crise de cabeça do Lula, mas não à dor de cabeça política. E o Fufuca Cacil diz: por que é tão difícil entender que com Lira é só na base da ameaça? Tem que achar os podres desse cara e processá-lo. Bom, Thales, a gente conversou antes aqui e a síntese que a gente está propondo para esse primeiro bloco é: Lula escapa de sequelas de saúde, mas cirurgia reabre ferida sucessória. É isso? É verdade. É, Então, essa vai ser a nossa resposta para a nossa enquete e vamos ver qual vai ser a resposta escolhida pela produção para competir conosco lá na enquete no YouTube. Vamos fazer um novo intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho.